E aí, truta? É, Desculpa não ter feito vídeo essas últimas semanas. O negócio do conto ele vai rolar sim, eu ainda continuo tentando escrever minhas histórias, eu não desisti disso. Mas é que às vezes tem uns percalços no meio do caminho e a gente dá uma parada e por aí vai, né? O que acontece é o seguinte: no Discord, inclusive eu tenho tido problemas com o Discord, porque eu fico lá há muito tempo e ele me atrasa em questão de serviço. Muita gente, principalmente quando está num nível mais próximo de iniciante, certo? Me pergunta sobre um exercício bom, sobre o que fazer para melhorar a questão da estrutura de corpo e melhorar o desenho no geral. E eu acho essa forma de exercício, que eu mesmo pratico muito, é uma das formas mais eficazes, assim, a curto prazo principalmente, para você melhorar muito rápido coisas que você não percebe no seu desenho, principalmente no que se refere a vocabulário visual. Deixa eu pegar minha caneta, já estou com minha luvinha de Michael Jackson e vamos lá. Lembrando, se tem desenho feito por IA aqui ou qualquer coisa assim, eu não me importo, beleza? Outra coisa, o canal, se você for menor, você não é bem-vindo aqui. Tranquilo? Qual é a ideia desse exercício aqui? Você pega, você é bom que você já tenha uma estrutura de esboço que você gosta de usar. Você pega desenhos já existentes, certo? Não importa de onde você pegar, isso meio que foda-se. E você vai estruturar o desenho por cima, certo? Tipo um tracing, só que você vai pensar em todo o volume do rolê. Você vai fazer tudo que você faz no esboço, certo? E vai adaptar em cima de um desenho já pronto. E isso é uma forma de você praticar o seu conhecimento disso. Se você não consegue estruturar, isso quer dizer que o seu problema está em forma básica, certo? No esboço como um todo. Então você tem que voltar mais para trás ainda. Tem outro jeito de fazer esse mesmo exercício, que inclusive é bem mais rápido, mas só que ele exige muito que você já entenda a estrutura. E eu notei isso vendo algumas pessoas para quem eu passei esse exercício não conseguindo compreender qual é o propósito dele, certo? Quando você faz um narizinho, por exemplo, você tenta entender o voluminho que está aqui, ó, que passa para a bochecha, certo? Quase como se fosse aquelas carinhas de cartoon, meio Looney Tunes, sabe? A mesma coisa funciona para o alinhamento da boca, você faz direitinho como você faria no esboço. Aqui, ó. Mesmo porque é bom eu deixar esse vídeo gravado que em vez de ficar explicando para a pessoa, eu já mando o link para ela. É isso aqui e acabou. Mesmo porque, sabe, você vai praticar muita coisa no longo do seu caminho do desenho, certo? E essas coisas em desenho dos outros já estão resolvidas. Quando você pega o desenho dos outros e fica tentando entender o pensamento, ó, aqui é muito importante, vou até me interromper para falar. Quando você vai fazer cabelo, por exemplo, entende o volume do cabelo, é até bom que você faça de forma contínua, certo? Não tira o lápis do papel, principalmente quando você estiver fazendo cabelo. Pelo menos os grupos de mecha. Grupo de mecha é tipo a parte que vem na frente do cabelo, que seria essa que vem a franja, e o que seria mais ou menos essa costeletinha que a boneca tem, certo? O do meio é o meio e atrás é atrás. Não tem muito. O nome é autoexplicativo. Aqui é o meio. Deixa
Deixa eu separar essa orelha, o brinquinho dela aqui. Se você conseguir fazer isso desse jeito assim, ó, sequencialmente, certo? Sem tirar o lápis do papel, melhor ainda. Se você tiver no tradicional, faz isso com revista e bota um papel fino por cima. Ou usa uma mesa de luz. Aqui, ó, para entender os músculos, ó. O colo do seio, ó, dela, como é que é. Aqui, ó, você não ignora o tronco, você faz o volume do tronco direitinho, certo? Vamos traçar um eixo primeiro, para poder entender o centro do corpo dela, até onde vai. Beleza? Aqui você vai fazer o volume do tórax bonitinho, ó. Encontra aqui no meio. Aqui é a mesma coisa. O volume do tórax, encontra aqui no meio. Beleza? Aqui do quadril, mesma coisa. Você puxa daqui, ó, se você quiser, ó. E vem pra cá. Puxa daqui e vem pra cá. Aqui, ó, corta e vem. Tenta entender os volumes. Sempre o volume. É bom você entender o que não está desenhado também. Você pode fazer por cima. A intenção disso aqui não é ficar bonito. Inclusive, a princípio, esse exercício tende a ser frustrante. Se eu estava falando meio abafado, desculpa, é que eu estava fumando. Certo? Ó, respeita o volume, bonitinho. Tenta fazer as dobrinhas do negócio para você aprender sobre acabamento. Desde que você faça isso como estudo, tudo bem. O errado é você apresentar resultado dos outros como resultado seu. Mas fora isso, qualquer método de estudo, desde que você chegue onde você quer, meio que foda-se, né? Para mim, esse tipo de coisa é muito mais fácil de discorrer sobre quando tem alguém para ensinar. Eu não chamo de aluno porque eu não fiz pedagogia e eu não sou arrogante o bastante para dizer que eu sou professor de cacete nenhum. Aqui uma coisa muito importante. Para mim, o jeito que eu desenvolvi um coração de cabeça para baixo, ele funciona muito bem para desenvolver o seio, sabe? Ó. Eu respeito o volume dela que está aqui, certo? E já faço ele puxado. Porque, tipo, a galera fala muito dos balão, e é legal os balão, mas isso aqui se comporta de uma forma de grupo, certo? Fazer o exercício desse jeito é para você entender que, mesmo que esses objetos se separem, eles estão na mesma coisa. Tudo isso é uma estrutura que se respeita entre si. Esse desenho aqui é de A. Mas ele tendo as paradas certinhas, não tem problema estudar por ele também não. Ou por foto, como tem aqui do lado. Tem essa modelo do Instagram aí, que é da Suicide Girls. Tenta fazer umas malhas 3D para você entender volume. Aqui vai assim. Aqui a coxa, como separa da bundinha dela. Não deixa de fazer o cabelo, é importante para você entender. Tenta fazer daquela forma sequencial que eu falei. Eu estou usando um pincel bem fininho para poder fazer bastante detalhe. Muita gente quando começa a fazer isso aqui fica ignorando os detalhes, aí não aumenta tanto o vocabulário visual por causa desse exercício. É bom que você se atente aos mínimos detalhes. Esse exercício é ótimo para você, amiguinho, que tem uma preguiça enorme de usar o cerebelo, sabe? Esse exercício você aprende as coisas na mais pura e velha força bruta. É fazendo. Se você fizer esse tipo de exercício aqui, meia hora por dia, 1 hora por dia, durante uma semana, você já vai notar uma diferença absurda no seu nível de desenho. Principalmente se você for iniciante.
E eu escolhi figura humana, porque figura humana dentro desse exercício é a parte mais simples, porque tem coisas mais complexas de desenhar do que um humano. E não são mais complexas porque elas são mais complexas que um humano. O humano, ele é complexo de desenhar porque a gente tá muito, ele não é muito tão complexo de desenhar porque a gente está muito adaptado à figura humana. Quase tudo que a gente faz é figura humana, mas um carro vai te dar muito mais trabalho com um humano. Um prédio. Espera aí que eu tô sendo cigarro. Sei lá, às vezes até um sofá vai ser mais difícil que uma pessoa. Rostinho. Ó, isso aqui é muito bom para você aprender a fazer rosto. E, por exemplo, antes eu fazia com a bola, há muito tempo atrás, fazia só com a bola, aí fazia isso aqui, tentava respeitar direto isso aqui, funciona, certo? Mas essa bola aqui, ela meio que te dá um formato meio troncho do crânio, porque o crânio ele é mais para isso aqui, ó, do que para isso aqui. Então é bom você se atentar. E tipo, eu pego já direto daqui, ó. Eu não alongo tanto o queixo. Isso também funcionaria para um rosto mais quadrado, vamos supor. Ó. Mesma coisa. Eu até posso botar o nariz aqui. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o que está por trás do cabelo e vou fazer do mesmo jeito. Não é para ignorar a forma. Não ignora o que está por trás. Alguns detalhes que não cabe muito só essa coisa de estrutura e tal, aí você faz ele mais diretão mesmo, igual tá. Isso vai... É quase como se fosse um exercício de escrita, sabe? Você vai aprender as coisas como símbolos dentro da sua cabeça. E desde que você use a cabeça enquanto está desenhando de verdade, não é um problema não. Não vai ser um carimbo. Olhinho bonitinho. Presta atenção. E... se você quiser, você pode pular desse para outra coisa e já voltar para a questão normal do que você estava fazendo. A longo prazo, esse exercício ele fica quase terapêutico. Mesmo que eu acabe não falando muito, eu vou fazer todos esses que eu separei aqui, certo? Para poder deixar bem exemplificado e eu não precisar ficar parando o que eu estou fazendo e mostrando para os outros. Quem quiser ver o vídeo, que veja e foda-se. Aqui, ó, lembrar essas estruturas aqui, ó, é muito bom pegar isso aqui assim, ó, e ver que ele é meio que separado disso aqui, ó. Ele segue aqui, ó, pra cá, aí vem esse biquinho do lábio. Aqui os dentinhos dela, tem a dentita aqui. Eu acho até mais bonitinho deixar separado assim. Eu acho o defeito da coisa mais interessante do que a perfeição. Quer dizer, perfeição não existe, né? Mas beleza. E vamos lá. E o cabelo daquele jeito que eu falei. E vai, porque é mais ligeiro também. Principalmente detalhe de cabelo, quando você for fazer o seu próprio desenho, você vai ajeitando ele de pouco em pouco. Não precisa ter pressa, não. Só na hora de você esboçar a forma geral que tem que ser rápido, porque ele tem um movimento muito puxado pela gravidade, então não é bom pensar muito não, senão você vai ficar tentando fazer cálculo de física na sua cabeça e em vez de melhorar seu desenho você vai travar.
Toda essa coisa de, você tem que estar muito consciente do que você está fazendo, tudo isso, assim, a meu ver, como a gente não tem categoria acadêmica dentro do mundo do desenho para dizer o que é certo, o que é errado, o que funciona para número X de pessoa, funciona melhor e tal. Todo esse negócio que a galera diz que você não pode estudar de forma inconsciente, baseado no tanto de esforço que você projeta naquilo, eu acho pura balela. Acho que para algumas pessoas esse exercício aqui que eu estou passando vai ser ótimo, vai ser muito eficaz, e para outras pessoas simplesmente não vai funcionar. Como qualquer outra coisa no campo do desenho, porque desenhista é uma raça tão filha da puta que não consegue se juntar para fazer porra nenhuma junto. A gente não tem classe acadêmica, a gente não tem. E artes não é a classe acadêmica de desenho. A faculdade de artes não tem obrigação de te ensinar desenho. Muito bom lembrar disso sempre. Tipo, gente que reclama que dá aula de história da arte na aula de artes. Reclamar disso é só burrice mesmo. Faz os detalhezinhos para você lembrar disso depois. Você vai usar em outros lugares. Para tudo que você for fazer, você não precisa estar inventando a roda, sabe? Aqui, ó. De novo, ó. Quando você vê quando é uma cabeça real, ó, você vê que o volume do cabelo, se ele for liso, ele é mais compactado, ó. Aqui, ó, mesmo sendo liso, ele não é tão compactado. Ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu tirar primeiro aqui, ó. A estrutura do desenho todinho tá aqui, ó. E não é uma coisa que eu demorei anos para fazer, não. E por mais que não tenha sido você que fez o desenho exatamente, foi um tracing e tal, ainda assim é bem satisfatório ver o resultado do estudinho, sabe? É só deixar claro que é um estudo, que eu acho que se brincar você pode até postar nos lugares. Ó, aqui ó, como quase não tem traço embaixo, ó. Isso é muito bom para você aprender a traduzir coisas no desenho também. Quando você faz isso também, depois você pode pegar e separar, certo? Deixar o que você fez de lado e tentar pintar já usando essa base que você fez como pintando por baixo disso, ou por cima, caso você esteja no tradicional. Para poder aprender mais sobre pintura também. Aqui, ó, aqui é mais pontudinho, ó. Mas é tudo juntinho. Tatuagem mesmo em desenho eu prefiro fazer decalque, sabe? Do que tentar fazer direto. Dá muito trabalho. E nada que desacelera o processo eu coloco dentro do meu processo. Eu tenho uma paura de passar uma semana, 2 semanas num desenho. Pra mim um desenho, se já demorou mais de 4 horas, já demorou uma eternidade. Não tá rendendo. Principalmente quando você depende de venda direta e produção, não parece legal. Tipo, vamos supor que você está trabalhando fazendo quadrinho, às vezes você é obrigado a produzir 2, 3, 4 páginas por dia. E aqui eu já vou diretão mesmo, sem tirar aqui o músculo, o bíceps para entender. Aqui o deltoide, aqui a ligação do tríceps com coisa, ó, tá. Faço como se fosse uma cotoveleira aqui, ó, para entender a forma. Deixo aqui como quase como um bracinho de robô, é bom você tentar fazer essas coisas.
mão, estrutura a mão bonitinho para você entender, ó. Aqui os volumes, ó. Faz muito desse esquema de pensar em junta, sabe? É sempre tentando aprender volume, sabe? Fazer o traço virar volume. É bom que o vídeo, mesmo que um pouco repetitivo, fique um pouco longo para que isso entre na cabeça de quem tá querendo fazer isso aqui. O volume, entender a estrutura do que você está desenhando é o mais importante. Tipo, por exemplo, aqui não tem essa linha do pescoço, mas faz para você entender. O objetivo do exercício não é chegar num trace perfeito da forma que está por baixo, é você entender a estrutura da forma por baixo. Aqui vale a mesma coisa, traça um eixo, ó, a mesma coisa que eu fiz no outro. Traça um eixo até a precheca dela aqui. Faz o tórax, aqui ó, o tórax dela parece mais alongado. Isso deve à perspectiva. Ele se cruza aqui, e aí aqui ó, mesma coisa o quadril. Ó, ui, vai pra cá, ui, vai pra cá. Aí você divide aqui, ó, junta, né? Tem que sempre pensar nas juntas. A cuequinha dela aqui, tal. O volumão, e pau. Já é, Elvis. Aqui, ó, essa dobrinha aqui é importante. Umbigo. Tenta marcar onde é que fica o abdômen, o reto do abdômen, né? A coxa. Aqui ó, o volume da meia. A meia tá te dizendo mais ou menos qual é o volume disso aqui. Ó, esse aqui tá muito de frente à câmera, tanto que você não vê a curva. Aqui mais para baixo você já começaria a ver, ó. Já ia começar a ir para baixo. Essa aqui já tá mais curvada, ó. Eu vou fazer um no outro método, mas eu vou dedicar um vídeo depois só ao outro método, porque o outro método ele serve para melhorar o seu esboço de forma geral, assim, mas na questão de você ter a mão presa, sabe? Deixa eu fazer o espeto dela aqui. Ó, aquela mesma coisa, ó. Mesmo que seja uma imagem real, ó, a mesma coisa funciona. Você pode até isolar. Aqui, ó. Tá aqui. Aí faz a linha da camisa. Essas linhas de roupa sempre são muito interessantes para entender o volume do corpo, sabe? Tipo, isso aqui, ó. Tem essas linhas nessa camisa. Eu não sei o nome desse tipo de tecido. Adoro camisa sem manga desse jeito aqui. Eu tinha uma, mas ela se estragou há muito tempo atrás. Ó, volume, volume, é sempre bom entender volume. Deixa eu ver se essa aqui ficou legal. Vou fazer o lábio dela, né, que ela ficou meio deslabada. Ui! Pintar o batonzinho nela aqui. Fazer aqui também. Também só pra ficar bonito. Não é pra ficar bonito, viu? Tô fazendo mesmo porque eu sou meio arrombado mesmo. Isso aqui, ó. Quando você aprende a fazer isso aqui, ó, faz uma diferença do cacete pra desenhar tronco, sabe? A clavícula, porque a clavícula ela emenda com o peitoral. O peitoral tá aqui, ó. O peitoral ele vem daqui, do deltoide, certo? Puxa pra cá, ó. Você pode desenhar o tronco feminino igualzinho ao masculino, só que mais fino, que vai funcionar bem também. Aí o peito puxa por cima dele aqui, ó. Aí sim, quando você já tem o formato estabelecido do peito, você pode puxar a gota como se fosse o balão d'água ou o diabo que você quiser usar. Pronto, aí já deu uma melhorada já nela. Certo? Aí eu vou tentar essa última do segundo jeito que eu falei, certo? Que é diretão, sem tirar o lápis do papel. É para um Ctrl Z só sumir tudo.
Beleza? Vou até deixar a imagem inteira para poder tentar aqui. Certo? Você vai. Aqui você não liga para onde você está. A estrutura ainda está valendo. Todo aquele lance de estrutura ainda vale. Mesmo que você esteja fazendo isso. Mas só que aqui você vai no rock doido e é bem mais rápido também. Só que esse sim é frustrante para um senhor caralho quando você tá começando. Porque tipo, se eu quiser sair daqui pra cá, pro olho, eu posso. Se eu quiser sair dessa pálpebra superior pro dedo, eu posso. Entendeu? Não é pra você se importar com rabiscar. Desenhar é erro. Você aprende a desenhar errando mesmo. Aqui. Eu não tenho grandes interesses em ser professor de nada, então esporadicamente vai ter algum vídeo onde eu ensino alguma técnica, alguma coisa assim, mas não é bem minha intenção com o canal. É também, mas não a única. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre religião também, ateísmo me interessa bastante. Eu gosto muito de falar sobre outras coisas, sabe? Eu fazer minhas histórias também, que nem tem aí, que nem eu fiz nos últimos dias, aí eu travei nessa última que eu fiz, ficou uma merda. Quer dizer, não é que ela ficou ruim, eu acho que ela ficou aceitável, sabe? Mas só que eu travei no desenrolo dela e também, tipo, o método de escrita eu mudei. Eu tô tentando escrever falando pro receptor de voz do Google, né? E ele escreve, eu só faço as correções de pontuação, essas coisas assim, para depois eu fazer uma espécie de revisão enquanto eu narro o texto. Mas não, sei lá, não me instigou a fazer mais muito. Não esquecer dessa boquinha dela. Vamos lá. Até agora não tirei a caneta do papel. Eu tô falando feito uma matraca velha. Aqui o lábio. O outro lábio. Aqui assim, ó, o narizinho. Ó, o narizinho dela aqui, tá aqui, ó. Buraquinho, buraquinho, viu? É lógico que o dela não é marcado assim, mas foda-se. Aí vamos fazer um pouquinho de cílios nela, não precisa respeitar o cílios normal mesmo. Tá, cílios. Esse aqui você até aprende alguma coisa de estrutura, certo? Aprende bastante até. Mas só que esse aqui ele solta o seu esboço de uma forma, pelo menos pra mim, no meu caso, né? Que no desenho meio que não existe isso, uma fórmula secreta que vai funcionar para todo mundo. Se você está procurando isso, não seja criança, vê se cresce, sabe? Porque isso não existe fórmula mágica para nada, para ganhar dinheiro, para porra nenhuma. Vai procurando formas de estudar desenho e a que mais for confortável. Confortável, a palavra do dia é confortável. Para você, é a que você pega e estuda ela até o seu retal cair, sabe? Pronto, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho a estrutura completa da parada, certo? E se eu der um Ctrl Z só, aqui ó, 1, 2, 3, pá, sumiu, ó. Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y. Sem tirar o lápis do papel. Esse aqui, ele é foda, ele ajuda muito mesmo. Agora, no começo, fazer ele é frustrantíssimo, certo? Eu vou deixar o link dos grupos, que tem uma galera que desenha, certo? Eu sempre deixo, na verdade. Lembrando sempre que se você for menor, você não é bem-vindo em nenhum deles, certo? Não é bem-vindo nem no Discord, nem no WhatsApp, nem no Telegram, nem em lugar nenhum. Pelo menos nos coisas. Se eu descobrir que eu te bano de tudo que eu consegui banir você na minha vida. E é isso mesmo. Um cheiro no vosso orifício rugoso. Beijo.